livro A Menina que Roubava Livros, escrito por Marcos Zusak, retrata a história de Lisa Memija, que é uma filha de uma mãe comunista que se vê obrigada a deixar os filhos para adoção. O casal que adota a Lisa Memija é Rose e Hans Huberman. E depois que eles adotam ela passa a viver e a testemunhar os acontecimentos da Segunda Guerra Mundial. Narrado pela morte, o livro tem uma escrita bem leve, que apesar de não cativar o leitor nos primeiros capítulos, se torna uma narrativa interessante ao longo da história, porque o autor, ele constrói muito bem os personagens, ele desenvolve muito bem a história de cada um. Um aspecto interessante do livro é que muitas vezes o Zusak retrata através de figuras e poemas o que está sendo dito e exposto durante a história. Outra coisa que achamos muito legal foi a morte descrever o céu de uma forma bem detalhada e emocional. Primeiro as cores, depois os humanos. Em geral, é assim que eu vejo as coisas. Ou pelo menos é o que tento. Eis um pequeno fato. Você vai morrer. Podemos perceber que a narradora cria um apego emocional com a menina e passa a acompanhá-la. O primeiro encontro da morte com Elysium foi quando ela tinha apenas 9 anos, após a morte do seu irmão mais novo, a caminho de Moshin. E foi no enterro dele que Elysium roubou o seu primeiro livro, o primeiro de muitos. A menina lia como uma forma de escapar da realidade e de se distrair da sua solidão. Apesar de triste, a forma que a história é contada é muito bela e nos faz imaginar cada cenário e o contexto que os personagens viviam. A escrita do autor e a narração são muito detalhadas e nos faz simpatizar também com personagens como Rudy, Max e Liesel. A história é muito interessante, uma vez que nos traz uma perspectiva diferente da Segunda Guerra Mundial. Nós estamos acostumados apenas a ver esse episódio relatado pelo ponto de vista dos judeus, e muitas vezes acabamos por assumir que todos os alemães da época eram apoiadores de Hitler, quando na história mesmo, por exemplo, Hans Huberman, o pai adotivo de Liesel, chega a abrigar um judeu em seu porão e o refugiar.